Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, que é o principal, tá certo? Hoje eu vou falar, sobre o foco narrativo em artes, na nossa atividade de artes. Bom, então pega o livro de artes que eu estou aqui esperando você. Então, no nosso livro de artes, vamos ver foco narrativo. O que é o foco? O foco é quando designa aquele que narra uma história, ou seja, o narrador, o eu lírico, O estudo do foco narrativo esclarece o leitor a respeito, do ponto de vista, a partir de qual é feito a narração. Quando a narração, do narrador é por exemplo, da participação dos personagens, dissemos, quando ele narra e também participa, esse narrador, ele é em primeira pessoa. Mas quando ele só narra a história, o foco dele está em terceira pessoa, tá certo? Agora vamos abrir o nosso livro. Página 66 e vamos conhecer um pouco de cada um desses narradores, tá bom? Alguns tipos de narradores: o personagem testemunha, o observador, o intruso e o onisciente. A definição de cada um está na página 66. O narrador personagem conta a narrativa sobre o seu próprio ponto de vista, já que está na história, faz parte dela e o personagem principal da narrativa, ou seja, além dele narrar, ele faz parte, ele é o principal da história. O narrador personagem testemunha conta a narrativa sobre o seu próprio ponto de vista. Faz parte da narrativa, mas é um personagem secundário da história. O narrador observador conta uma narrativa sobre o seu próprio ponto de vista, mas não faz parte da história. Seu papel é semelhante a de um espectador, certo? Fica só a observar. O narrador intruso, além de observar, ele também conta e faz comentários sobre os acontecimentos que narra. Ele narra o que aconteceu na história e acrescenta, faz alguns comentários. O narrador onisciente é aquele que, além de narrar os acontecimentos, ainda conhece toda a história, inclusive o pensamento dos personagens. Então, quando falamos em foco, nós temos aí 5 tipos de narradores para pontuar, certo? Cada um com sua característica e sua diversidade, de como e sua interpretação, certo? A página 67, vocês irão observar a imagem que tem. Observe a cena e conte o que está havendo na sua visão. Pelo menos 2 personagens diferentes. Então, você vai observar a cena e você vai escrever o que você observou, a leitura que você fez na imagem. Tá certo? Escolha pelo menos 2 personagens para poder fazer essa observação. Vai um texto, no finalzinho do vídeo, eu vou colocar histórias que vocês vão assistir para poder executar a atividade de casa, como por exemplo, a história da Alice no País das Maravilhas, que vocês vão ter que assistir
para poder escrever de acordo com o que você assistiu, né? Com as suas características. Você vai escrever de acordo com a sua interpretação. A outra história é de João e Maria, certo? João e Maria, que é a história dos irmãos Grimm, né? E vocês vão identificar os personagens do texto e depois vão ter que escrever a versão contada pelo pai. Ou seja, vocês já conhecem a história, eu creio que conhecem a história de João e Maria. Depois você vai escrever a história contada pelo pai dele, tá certo? São versões que vocês irão desenvolver, tá bom? E tem também a fábula A Cigarra e a Formiga para fazer a leitura, certo? Em 2 versões. E vocês vão degustar essa leitura e desenvolver as atividades, certo? Um beijo, fico com Deus. Era uma vez 2 irmãos, João e Maria, que moravam com o pai e a madrasta em uma cabana muito simples, feita de madeira à beira de uma imensa floresta. A família estava cada vez mais pobre e eles quase não tinham mais o que comer. Certo dia, a malvada madrasta teve a ideia de abandonar as crianças na floresta para não ter mais que repartir a comida. O pai não aceitou, mas de tanto insistir, a mulher convenceu. João, que ouviram a conversa, correu até o quintal e apanhou um punhado de pedrinhas brancas e a escondeu no bolso do casaco. No dia seguinte, ao amanhecer, todos seguiram para a floresta e o pai, triste pela situação, caminhava na frente acompanhado da madrasta. João e Maria seguiam atrás. Esperto que era, o menino marcava o caminho jogando as pedrinhas brancas no chão. Quando chegaram no meio da floresta, a madrasta disse: "Fiquem aqui e descanse. Eu e o seu pai voltaremos mais tarde, depois de recolher a lenha." Cansados da caminhada, João e Maria adormeceram, recostados em um tronco. Dormiram por muito tempo e, quando acordaram, a noite já havia caído. Rapidamente levantaram e seguiram. Tinha de pedras brancas que brilhavam sobre o clarão da lua. Andaram e por certo tempo de madrugada estava de volta à cabana. Ao vê-los, o pai ficou muito contente e chorou de emoção, mas a madrasta se enfureceu e os trancou no quarto. Depois insistiu para que o marido, na manhã seguinte, eles tentassem novamente executar o plano malvado. Dessa vez, João não podia sair para recolher as pedrinhas brancas, mas Maria começou a chorar. O menino a acalmava. "Não se preocupe, Maria, daremos um jeito." No dia seguinte, o pai e a madrasta os levaram para a floresta, percorrendo outro caminho e se afastando ainda mais da cabana. Como não tinha mais as pedrinhas, João foi lançado pelo caminho pedaços de pão velho, que pegaram escondido antes de sair e guardaram no bolso. Quando chegaram a um local muito distante, o pai e a madrasta deixaram as crianças e deram a mesma desculpa. E novamente os irmãos adormeceram. Quando acordaram no fim da tarde, não conseguiu achar o caminho de volta, pois os pássaros haviam comido todos os pedacinhos de pão. João e Maria andaram por quase toda a noite, mas estavam perdidos e nada encontraram.
No dia seguinte, enquanto descansava um pouco, apareceu um pássaro que ficou sobrevoando em volta deles, até que os irmãos resolveram segui-los. Pouco tempo depois, eles estavam diante de uma casa toda feita de doces e bolo. Havia sorvete, balas e bombons no jardim. Famintos, João e Maria começaram a comer parte da casa, até que, subitamente, a porta se abriu e de lá saiu uma velhinha, que não enxergava bem. Era ela, na verdade, uma bruxa. As crianças se assustaram, mas a bruxa se fez de boazinha e os convidou para entrar e descansar. Serviu a eles um jantar delicioso e também uma cama macia. No dia seguinte, a bruxa prendeu o menino em um porão e Maria foi obrigada a trabalhar na casa e a alimentar João diariamente para engordá-lo, pois a bruxa pretendia comê-lo. Todos os dias a bruxa pedia a João que mostrasse o dedinho da pele grande, pela grade. Ela queria saber se ele estava gordo, mas João aproveitava que ela não enxergava direitinho e colocava na grade um ossinho de frango para a bruxa apalpar. E ela se irritava e mandava Maria dar mais comida ao menino. Certo dia, após examinar o dedo de João, a bruxa perdeu a paciência e decidiu: Maria, amanhã acorde cedo e coloque água para ferver. Magro ou gordo, vou fazer um cozido do seu irmão e comê-lo. Acenda também o forno, pois vou fazer pão. A menina implorou por piedade, mas a bruxa não deu a menor atenção e foi dormir. Pela manhã, Maria fez como lhe foi ordenado. A bruxa pediu a Maria que colocasse a cabeça dentro do forno e verificasse se a temperatura do forno estava boa, mas a menina entendeu o plano da bruxa, que era assá-lo. Por isso, inventou uma desculpa que o forno não estava esquentando. Quando a bruxa foi ver, Maria a empurrou lá dentro e trancou a porta. Em seguida, a menina correu até o quarto da bruxa e apanhou um molho de chave e libertou o irmão. Eles se abraçaram e choraram de alegria. E antes de sair da casa da bruxa, João e Maria descobriram uma mala cheia de riquezas, pedras preciosas, moedas de ouro, pérolas, diamantes. Usando alguns sacos de pano, eles pegaram o quanto conseguiam carregar. João e Maria caminharam durante muito tempo pela floresta e já estavam quase desistindo quando novamente o pássaro apareceu e os conduziu até a cabana onde morava. De longe, eles avistaram o pai cortando a lenha do quintal. E ele contou aos filhos que havia se arrependido por ter dado ouvido à sua esposa e a expulsaram de casa. Contou também que havia muitos dias que procurava por eles na floresta. Com a riqueza que João trouxe, João e Maria cresceram felizes com o pai, tendo uma vida farta e sem preocupações.